Graça e paz, amados, boa noite. Hoje nós estamos aqui na Igreja Batista Nova Canaã de Magé. Nós estamos aqui reunidos, eu sou a pastora Ariane, estou com o presbítero Vinícius, o Filipinho, né? E hoje nós estamos aqui para celebrar a Santa Ceia do Senhor. Então eu vou começar dizendo, se você quiser participar da Santa Ceia do Senhor Jesus conosco, prepare o seu pão, prepare o seu suco de uva. Aí se você falar assim, Riane, mas eu não me preparei, eu não tenho suco de uva, prepara a água, separa aí. E depois da palavra, o presbítero Vinícius vai estar consagrando os elementos e nós vamos todos participar da Santa Ceia juntos. Amém? Nós vamos orar agora. O Felipe pediu para a gente orar, dobrar os joelhos aqui na frente e orar. Vamos orar agora. Vamos dobrar os joelhos, Felipe, vamos orar. Senhor nosso Deus, Senhor, nós estamos, Paizinho, na Tua presença, Senhor, nessa noite. Nós queremos, Senhor, Te render graças, Senhor, Te render louvores nessa noite. Nós declaramos, Senhor, que Tu és Deus, Senhor, sobre as nossas vidas, que Tu és Senhor sobre a nossa família, Pai. Nós queremos Te adorar nessa noite. Deus de graça, Deus de misericórdia, Deus de poder. Senhor, nós queremos levantar, Senhor, um clamor agora, Senhor, por toda a família Canaã, por todos, Senhor, que vão cultuar conosco nesta noite. Senhor, nós Te pedimos, Paizinho, estende Suas mãos de graça, estende Suas mãos, Senhor, de misericórdia, Senhor, sobre as nossas vidas. Senhor, vem, Senhor, em nosso favor. Vem, Senhor, em favor do Brasil. Vem, Senhor, em favor, Senhor, da nossa cidade, Senhor, de Magé. Vem, Senhor, a favor das nossas famílias. Senhor, nós confiamos no Teu poder. Nós confiamos, Senhor, na Tua misericórdia. Nós confiamos, Senhor, no Teu sangue, Senhor, para nos guardar, para nos livrar. Senhor, agora nós profetizamos, Senhor, o Teu sangue sobre cada família, sobre cada casa. E do mesmo jeito, Senhor, que lá, Senhor, a fita de escarlate, Senhor, marcava a casa de Raabe, e a ela e a família foram salvas. Nós profetizamos que as nossas casas têm um fio de escarlate. Tem, Senhor, o Teu sangue sobre as nossas casas. Senhor, e nós Te pedimos, livra, Senhor, as nossas famílias. Livra, Senhor, as nossas casas, Pai. Em nome de Jesus, tem misericórdia, Pai. Vem com a Tua graça. Vem com o Teu poder sobre as nossas vidas, Pai. Senhor, meu Deus, obrigado por tudo de bom que nós já passamos. Obrigado por todos os lugares bons que a gente já foi. Obrigado também. Muito obrigado por sempre. Você é incrível. Em nome de Jesus, amém. Senhor, Paizinho, Pai, nós Te pedimos, Senhor, agora, Pai, de joelhos diante de Ti, Senhor, humilhando o nosso ser, Senhor, engrandecendo o Teu nome, Pai. Nós Te pedimos, Senhor, ouça a nossa oração, Paizinho, escute, Senhor, porque a Tua palavra fala que Teus ouvidos não estão agravados, Senhor. Paizinho, nós Te pedimos, Senhor, interceda por nós, Senhor. Interceda pela nossa terra, Senhor. Está escrito, Senhor, que se o Teu povo se humilhar e orar e mudar os seus caminhos, Pai, nós estamos orando, pedindo a Ti, Senhor. Nós humilhamos o nosso ser diante de Ti, Senhor.
Nós queremos mudar os nossos caminhos, Senhor, para que Tu saias a nossa terra, ao nosso povo, Senhor. Oh, Pai, nós te pedimos, Senhor, mude a nossa situação, Senhor. Mude não somente a situação do nosso ser, mas da nossa casa, da nossa rua, do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso mundo, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, que essa praga que foi lançada, Senhor, sobre a terra, caia agora em nome de Jesus, Senhor. Paizinho, nós estamos agora prestes, Senhor, a renovar os nossos laços, as nossas alianças contigo, Senhor. Oh, Pai, nós queríamos pedir, Senhor, nós só queríamos te pedir um pouco mais de Ti, Senhor, que possamos conhecer e ter mais de Ti, Senhor. Oh, Pai, eu peço, intercede por nós e por cada uma dessas famílias que estão nos ouvindo, Senhor, por cada família representada, Senhor, por cada pessoa que está recebendo oração agora, Senhor. Oh, Pai, olha por nós, Senhor, em nome de Jesus, amém, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Amém, glória a Deus. Amor, Senhor, obrigada, amor. Amém, glória a Deus, amados. Deus abençoe a tua família. Deus abençoe a comunhão da tua família. Amém, meu coração de mãe está saltitando aqui, né? Como eu falei no início, foi o Lipe que pediu. O Lipe falou assim: mãe, hoje nós vamos começar diferente. Hoje nós vamos dobrar o nosso joelho e eu quero orar. Amém? Então, nós começamos, a Bíblia fala que das crianças é o reino dos céus. E nós começamos adorando a Deus aqui no altar. E nós queremos que hoje, amados, Deus vai falar aos nossos corações. Amém? Deus, Ele é poderoso. Ele é poderoso para agir na tua casa. Ele é poderoso para agir na tua família. Eu quero falar para você que é chefe da tua família. Você hoje tem a responsabilidade de ministrar a Santa Ceia do Senhor para a tua família. Amém? Depois que eu der uma palavra aqui, espero que rapidinho, vou conseguir falar rápido hoje, em nome de Jesus. Mas depois o presbítero Vinícius vai vir aqui e ele vai consagrar os elementos daqui. Você não vai consagrar os seus elementos de casa, mas ele, como chefe da nossa família, vai consagrar os elementos daqui e como presbítero vai consagrar os elementos da sua casa. E ele vai ministrar a ceia para mim, amém? E você que é chefe da família, depois dos elementos consagrados, você vai ministrar sobre a tua família, vai ministrar a Santa Ceia, depois vai orar junto, vai cantar junto, e o Espírito Santo vai descer sobre a tua casa, em nome de Jesus. Se você não preparou o pão, se você não preparou o suco de uva, dá tempo. Eu falei no início, se você não estava no início, você fala assim: Ana, eu não tenho suco de uva, não tem problema. Pega o copo, bota na água, pega um pãozinho, O importante, a Santa Ceia, ela é um símbolo, da comunhão que nós temos em Jesus, simboliza o corpo e o sangue de Jesus. Participe da comunhão hoje com a gente, da família Canaã, amém? Hoje, amados, eu quero falar sobre graça, porque hoje é dia de nós renovarmos a nossa comunhão com Ele. Jesus mandou que nós ceiemos até que Ele venha. Depois a gente não vai precisar se reunir aqui para ceiar, porque nós vamos estar com Ele. Mas até que Ele venha, nós vamos celebrar a Santa Ceia em memória dEle. E o sacrifício dEle na cruz do Calvário, que nós vamos celebrar hoje, o sangue dEle que foi derramado por mim e por você, que nos purifica do pecado, o corpo dEle que foi dado por mim e por você, Ele nos lembra da graça. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre graça. E falar sobre graça é a gente falar um pouquinho, sobre o que o apóstolo Paulo falou sobre graça. Esse favor imerecido, esse dom, presente que Deus nos deu, Jesus Cristo, e a salvação que nós temos em Jesus. E eu queria convidar você, se você puder, abrir sua Bíblia em Efésios 2, do versículo 1 ao 10. Eu quero hoje mais ler a palavra de Deus, para que você compreenda, através das palavras do apóstolo Paulo, o que é graça.
O que Jesus preparou para a tua vida? Às vezes a gente fala assim, mas eu não mereço, eu não tenho condição. A gente não tem, não. Ele conhece a nossa estrutura, ele se lembra que nós somos pó. A gente não merece, mas a Bíblia fala que ainda assim Ele nos amou, e Ele nos escolheu, e Ele enviou o seu próprio Filho para morrer no nosso lugar. Efésios 2, de 1 a 10 diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos nas nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Deus nos amou tanto, mas tanto, 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 que mesmo quando nós andávamos errantes, nós andávamos em ofensas e pecados, a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Precisava, por um homem entrou um pecado no mundo, precisava um homem, nascido de mulher, morrer como sacrifício pelo pecado. Mas esse homem, ele tinha que ser justo. Ele não podia ter pecado algum, mácula alguma. E Deus olhou para a terra, e Ele não viu um justo sequer. Mas a Bíblia fala que Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E isso que Ele nos deu, Jesus, essa tão grande salvação, ela não depende de você. Nenhum homem pode salvar-se a si mesmo, por melhor que seja, por melhores obras que faça. Ninguém é capaz de salvar-se a si mesmo, mas a Bíblia fala que nós somos salvos pela graça, não foi de graça. Custou o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. E a salvação é dom de Deus. É um presente que Deus nos deu e hoje Ele está oferecendo para você. Não porque você merece, não pelas suas obras para que você se glorie, mas pela fé em Cristo Jesus. Porque somos feituras dele. Somos filhos de Deus quando aceitamos a Jesus como nosso Salvador. E hoje eu quero falar dessa maravilhosa graça, desse amor e dessa misericórdia que um dia nos alcançou. A Bíblia fala que não fomos nós que o escolhemos, mas Ele nos amou primeiro. E nós que andávamos em trevas, hoje nós andamos em luz. Antes nós andávamos como ovelhas desgarradas, mas hoje nós estamos no aprisco e nós temos o nosso bom pastor, Jesus. E para a gente entender um pouquinho sobre graça, o texto começa falando aqui que Deus nos vivificou.
Então, se Ele nos vivificou, Paulo mesmo fala, antes nós estávamos mortos em ofensa e em pecado. Então, primeiro eu queria que a gente entendesse, ou pensasse um pouquinho, sobre a nossa situação anterior a Jesus. Amados, eu sou salvo, você é salvo. Não porque você é mais santo que ninguém, não porque você é superior ou é melhor do que ninguém, nem porque você é um super crente, não. Nós somos salvos porque a graça de Jesus nos alcançou. Nós somos salvos porque o sangue de Jesus, ele está sobre as nossas vidas e ele nos purifica de todo pecado. Porque um dia nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador pessoal. Porque isso tem uma diferença tremenda. Eu posso crer que Jesus é Deus, crer que Jesus é o Salvador, mas eu posso não tomar ainda uma decisão dele ser o meu Salvador pessoal, dele entrar na minha vida. A Bíblia fala, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A salvação diz respeito a você, diz respeito aos teus filhos, diz respeito à tua família. E hoje, pela graça, a porta da salvação está aberta. Hoje, pela graça, se você quiser, aí na tua casa, você pode levantar a tua mão e dizer, Senhor, venha ser Senhor da minha vida. Eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador. Vem morar dentro de mim. É aceitar a graça, é viver a graça. Mas muitas vezes as pessoas falam assim, poxa, Yari, mas eu já creio em Deus, eu não faço nada errado. Eu tenho uma vida direitinho, eu tenho uma família direitinho, eu sigo todas as regras, todas as leis. Sabe, amados, a Bíblia fala que aqui a salvação não é por obras, é pela graça, é pela fé no sacrifício de Jesus. Que unicamente o sacrifício de Jesus é suficiente para nos perdoar os pecados. E a gente tem que entender como era antes de Jesus. Paulo fala aqui, nós éramos mortos em ofensa e em pecado. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O homem não foi criado para ficar doente, o homem não foi criado para morrer, o homem foi criado para viver no jardim do Éden, para ter comunhão com Deus. O homem não foi criado para trabalhar, o homem não foi criado para sofrer, para chorar. A mulher não foi criada para ter dores no parto. O homem foi criado para viver lá, comendo do fruto da terra. O homem foi criado para todos os dias, na viração do dia, ele lá conversar com Deus. O homem foi criado para ter relacionamento, para ter intimidade. Quando Deus criou o homem, ele foi lá e ele pegou um montinho de barro. E com as próprias mãos dele, ele esculpiu o homem. E ele foi esculpindo todo o homem na sua perfeição. E então, ele vai. Eu sempre imagino isso, um boneco de barro. Sem Deus, ele era um boneco de barro, sem vida. O homem deitado ali no chão, Deus havia acabado de criar. Eu sempre imaginei, assim, isso sou eu imaginando, que Deus se abaixou para soprar nas narinas de Adão, para soprar o fôlego de vida. Quando a Bíblia fala assim, olha, Deus criou o homem, criou Deus o homem, a nossa imagem e semelhança do Deus Supremo, do Deus Trino. Ele soprou nas narinas de Adão a imagem e semelhança de Deus. Ele soprou nas narinas de Adão o Espírito de Deus, o fôlego de vida, a vida de Deus dentro de Adão. Eu sempre imaginei Deus lá soprando. E quando você sopra na narina de uma pessoa, imagina, né, Deus para soprar. Eu imagino que quando Adão abriu os olhos com vida, a primeira coisa que ele viu foram os olhos de Deus. Hoje, Deus quer soprar fôlego de vida em você. E Deus quer te olhar nos olhos
e te chamar de filho. Mas Adão, ele foi criado para viver isso tudo. Mas a Bíblia fala que pela desobediência, ele escolheu pecar. Aí você pode falar assim, mas pastora, a mulher foi enganada pela serpente. Adão foi talvez ali persuadido por uma atitude da mulher. Amados, independente da justificativa, das desculpas, pecado é pecado. E existe uma regra básica, o pecado nos afasta de Deus. E quando Adão e Eva pecaram, eles tiveram consciência do pecado. Tanto que quando a voz de Deus chamou na viração do dia, eles se esconderam. Eles perceberam que eles estavam nus. Eles vão criar uma roupa, a primeira roupa, eu acredito, né, da humanidade, as folhas ali, para poder se tapar a sua nudez. E o homem, ele perdeu muita coisa. O homem perdeu o jardim do Éden. O homem teve que começar a trabalhar e comer do suor do seu rosto. O homem foi viver num mundo, né, de dores. O homem começou a ter o seu corpo sujeito a doenças, sujeito à morte, né? Tem gente que começa a colocar a culpa no diabo, essa doença tal foi culpa do diabo. Não, foi culpa de Adão. Quando Adão pecou, ele perdeu isso. E o corpo ficou falível, sujeito a doenças. Por causa de Adão, ao homem foi dado morrer uma vez. Todo mundo vai passar pela morte por causa de Adão. Por causa do pecado, Eva passou a ter dores de parto. O pecado fez o homem perder muitas coisas. Fez o homem perder a comunhão com Deus. Mas eu acredito que a principal coisa que Adão perdeu, que Eva perdeu, foi justamente a imagem e semelhança de Deus. Esse fôlego de vida que Deus soprou em Adão, a natureza divina que foi soprada em Adão. Nós somos corpo, alma e espírito. No espírito de Adão habitava a vida de Deus. A vida de Deus que o capacitava a amar como Deus ama, a ser justo como Deus é justo, a perdoar como Deus perdoa, a ter paz como Deus é um Deus de paz. Adão era capacitado com bondade, com benignidade, com a própria vida de Deus dentro do seu espírito. Mas quando ele pecou, aquilo foi tirado do espírito dele. E o espírito dele foi mortificado. Para mim isso foi a principal coisa que Adão perdeu. Deus é santo, Deus não convive com o pecado. E Deus precisou se afastar do homem. E o homem então, obra-prima da criação, agora começa a viver numa lei debaixo de pecado, num jugo de pecado. E amados, o homem perde o fôlego de vida de Deus. E o seu espírito fica morto. E tem um monte de gente andando por aí que é defunto ambulante. Anda, come, trabalha, dorme, namora, casa, tem filhos. Mas tem um vazio no seu interior, tem um vazio na sua alma, que nunca é preenchido de maneira alguma. Sabe por quê? Porque o seu espírito está mortificado. E esse vazio interior que você tem, ele vai ser preenchido quando você aceitar a Jesus como Salvador. Porque se antes estávamos mortos pelo pecado, agora Cristo nos vivificou. E o Espírito que estava morto, agora é templo do Espírito Santo. E nós somos vivificados juntamente com Ele. E o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. E nós temos restaurado em nós a vida de Deus pulsando dentro do meu espírito. Tudo aquilo que Adão perdeu. Mas se você não aceitou Jesus ainda, o seu espírito está morto. Morto em ofensa, morto em pecado.
porque eu pequei, pastor? Não, porque Adão pecou. E nós vamos ver daqui a pouco que através dele toda nós, descendentes de Adão, nascemos pecadores. A Bíblia fala aqui em Efésios que nós andávamos segundo o curso do mundo. Eu fiquei pensando assim, o que Paulo quis dizer quando ele falou que nós andávamos segundo o curso do mundo. O mundo jaz do maligno, o mundo vive debaixo da lei do pecado. E antes de Jesus nós éramos levados pela vida. Nós íamos nos adequando aos padrões do mundo, aos valores do mundo, aos comportamentos do mundo, à linguagem do mundo, à linguagem da incredulidade, à linguagem do escárnio, à linguagem do pecado. Andava segundo o curso do mundo, nos valores do mundo. A Bíblia fala aqui uma coisa, olha o que o apóstolo Paulo fala: debaixo de governo do príncipe das potestades do ar. Quem é? Satanás, o príncipe deste século, o espírito que opera nos filhos da desobediência. A gente tem que entender de maneira clara que só existem dois reinos. Um é o reino dos reis, do rei da glória, Jesus, o nosso Senhor e Salvador, né? O reino de Deus. O outro é o reino do diabo. E você não pode ficar no meio. Ou você serve a Deus e pertence ao reino de Deus, ou você está debaixo, como a Bíblia fala aqui, do governo do príncipe das potestades do ar. E enquanto quem aceitou Jesus opera o Espírito Santo de Deus, em quem não aceitou a Jesus opera o Espírito dos filhos, do príncipe das potestades do ar, um espírito de filho de desobediência. Paulo fala ainda: antes andávamos na carne, fazendo os seus desejos, vontades e pensamentos. Nós fazíamos o que a carne queria, pecar. Quem diz que pecar não é bom é mentiroso. Porque se pecar não fosse bom, se a carne não gostasse de pecado, não seria tentação, né? Você bota ali uma coisa que você não gosta para comer, aí você olha assim, não é difícil para você. Mas para ser uma tentação é chegar na hora da dieta e botar um brigadeiro ali na tua frente, uma bandeja de brigadeiro, aí você se sente tentado. Né? E o pecado é isso, o diabo coloca uma bandeja na tua frente de coisas que a carne gosta, que a carne deseja. Mas você não vive mais segundo a carne, você não vive mais debaixo da lei, mas você anda segundo o Espírito Santo de Deus, amém? E você pode vencer os desejos, vontades e pensamentos da carne. A nossa natureza, o apóstolo Paulo fala aqui que era de filhos da ira, descendentes de Adão. Através de Adão, todos nós nascemos pecadores. Nós temos a natureza adâmica. E eu acho que o melhor texto para explicar isso é Romanos 5, do 12 ao 19, que diz assim: o apóstolo Paulo falando: o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, de Adão, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Antes de a lei ser dada, já existia o pecado no mundo. Porém, quando não existe lei, Deus não leva e tem em conta o pecado. Mas desde os tempos de Adão até Moisés, a morte dominou todos os seres humanos. Mesmo os que não pecaram como Adão, quando ele desobedeceu a ordem de Deus, vejam todos. Mesmo quem não pecou como Adão, Adão era a figura daquele que havia de vir. Mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem, mas a graça é muito maior. E Ele dá a salvação gratuitamente a muitos.
por meio da graça de um só homem, que é Jesus. Através do primeiro Adão, o pecado entrou no mundo. E todos nós nascemos pecadores. Mas através de um homem só, Jesus, a graça nos alcançou. Porém, no caso da salvação, Deus perdoa os que têm cometido muitos pecados, embora não mereçam esse perdão. É verdade que por causa de um só homem e por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana. Mas o resultado do que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior. E todos aqueles que Deus aceita e que recebem como presente a sua imensa graça, reinarão em nova vida por meio de Cristo. Portanto, assim como um só pecado condenou todos os seres humanos, assim também um só ato de salvação liberta a todos e lhes dá vida. E assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem, assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem. Nesse texto, Paulo, ele explica que a natureza adâmica, ele traz o pecado para todo mundo. E que através dele, a morte reinou no mundo. Mas ele fala assim, olha, já pela desobediência de um, todos pecaram e foram mortos em sua ofensa. Mas é como se ele falasse aqui, olha, mas fica tranquilo, porque pela obediência de um, essa graça abundante, maior, pelo presente que nos foi dado através do sacrifício de Jesus, todos os homens têm acesso à salvação, ainda que não mereçam, mas porque Ele nos amou. E aí, amados, a Bíblia fala assim, olha, por um homem entrou a morte, mas por outro homem entrou a vida e a ressurreição. Jesus. E a Bíblia fala aqui, olha, Ele nos chama hoje para reinar em vida, para reinar juntamente com Ele. Porque Ele está lá sentado no seu alto e sublime trono, acima de todo principado, de toda potestade, de todo poder, mas acima também de todos os anjos, acima de tudo, Deus está lá sentado. E pelo sacrifício, pela graça de Jesus, Ele nos convida a reinar em vida com Cristo Jesus. Nós somos aceitos por Deus através de Jesus. Já alcançou o favor de Deus. Romanos 3, versículo 20 diz assim: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados antes cometidos, sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que Ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. A Bíblia fala que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas você vê que coisa tremenda, foi o próprio Deus que propôs a propiciação, a proposta de salvação vem do próprio Deus. E a Bíblia fala que nós somos justificados gratuitamente pela fé
nossos pecados. Você aceita pela fé. Não porque você merece, mas porque você crê que o sangue de Jesus é suficiente para perdoar os teus pecados. E aí, a Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala lá no primeiro texto, que Deus, Ele teve amor e grande misericórdia para conosco. Estando nós ainda mortos pela ofensa do pecado, nos vivificou. Pela graça somos salvos. Eu sempre gosto de contar um exemplo rapidinho para mim. Esse exemplo fala muito sobre graça. Fala de um rei que todo mundo conhece já esse exemplo, mas eu vou citar de novo se alguém não ouviu, né? Fala de um rei muito amoroso e muito justo. No reino dele, todas as pessoas tinham tudo em comum. No reino dele, ninguém passava fome, não tinha pobre, não tinha rico. No reino dele não tinha nada ruim. As pessoas viviam bem, as pessoas viviam em paz. E as duas marcas desse rei era amor e justiça. Conhecido como um Deus amoroso, como um rei amoroso e um rei justo. Até que um dia nesse reino algo abalou a paz desse reino. Começaram a acontecer roubos nesse reino. E aconteceu por que estão roubando? Todo mundo tem tudo, outro roubou. E o rei foi instituindo leis, né, para punir o roubo, mas não pegavam no ladrão e os roubos só aumentavam. E o rei então, ele faz um edito real, ele faz uma lei, e ele diz que quem for pego roubando vai ser colocado em praça pública e vai levar 40 chicotadas em público. Queria montar um altar diante de toda a cidade. E essa pessoa seria presa, seria levada para ser chicoteada 40 vezes. E ele, como rei, pegou o seu anel real e ele foi lá, molhou no seu tinteiro lá vermelho, selou. E depois que a palavra do rei é selada, ela não podia voltar atrás. E um dia, pegaram o ladrão. E falaram com o rei, pegamos o ladrão já está na prisão. E o rei falou assim, olha, prepara então, convoca a cidade toda, faz ali um altar, um palco, né, na verdade, e coloca ali um lugar para a pessoa, e leva a pessoa em praça pública, diante de toda a cidade, para que essa pessoa leve as chicotadas. E o rei estava lá, a cidade toda reunida, e ele manda os guardas trazerem aquele assaltante, e de repente, o rei vê 2 guardas trazendo um corpo franzino, idoso, fraco. E quando o rei olha, o ladrão era sua mãe. E ele começa ali a ficar num dilema muito grande. Era a mãe dele, a pessoa que ele mais amava no mundo. O amor dele não permitiria que a mãe dele levasse as chicotadas, ela não ia aguentar, ela era frágil, era idosa, ela ia morrer. Mas por outro lado, ele era rei. E o que as pessoas iam falar da justiça dele? Se ele poupasse, poupou porque era mãe do rei, né? Então se livrou. E ele ficou em 2 dilemas: amor e justiça. Se ele deixasse a sua mãe morrer, as pessoas iam falar que o rei não era amoroso. Se ele livrasse a sua mãe, as pessoas iam falar que o rei não era justo. E a mãe dele se aproximou. E os soldados colocaram a sua mãe, né, assim de costa, para levar as chicotadas. E o rei olhou para sua mãe. O rei se levantou do seu trono. O rei tirou a sua coroa. O rei colocou o seu cetro. O rei tirou a sua capa real. O rei tirou as suas vestes reais. E o rei foi lá até a mãe. E com o corpo dele, ele cobriu o corpo da mãe. E foram dadas 40 chicotadas. Mas a mãe não levou nenhuma, porque o rei, ele levou a punição pela sua mãe. E com isso o problema estava resolvido. O rei continuou sendo amoroso, ele poupou a mãe.
mas ele também continuou sendo justo. O preço, a punição pelo pecado do roubo eram chicotadas e ele levou. O preço do pecado era a morte. E Deus olhou para o homem e ele amou tanto o homem, e ele olhava e ele via que o salário do pecado era a morte, o homem merecia morrer. Mas Deus era tão amoroso, mas tão amoroso. Ele não podia abrir mão da sua justiça, mas ele era tão amoroso que ele também se levantou do seu trono real. Ele abriu mão da sua glória, da sua majestade. Ele abriu a mão dos anjos que o adoravam ali 24 horas por dia. Ele abriu mão. E ele veio à terra em forma de homem para morrer no teu lugar, para morrer a tua morte, para pagar o preço pelo teu pecado. Sabe? As pessoas falam assim: o que é justiça de Deus? Justiça de Deus é Deus vir e fazer vingança sobre os meus inimigos? Não. Justiça de Deus é que o salário do pecado é a morte. Que através de Adão todos nós nascemos pecadores e não merecíamos a vida eterna, mas merecíamos a morte eterna. Mas o segundo Adão nos amou. E o segundo Adão, pela graça, nos alcançou. E ele veio à terra em forma de homem. E ele pagou o preço do pecado. E ele nos justificou pela fé no sangue de Jesus. Ele foi lá. Justiça de Deus é isso. Ele foi lá e derramou o sangue dele. E foi lá no trono de misericórdia e disse assim: Deus, olha só, Pai, o meu sangue está sobre a vida deles. O preço do pecado foi pago. E antes, se os pecados eram vinho como escarlate, agora eles são alvos como a neve. E o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o pecado. Isso é ser justificado pela fé. A justiça de Deus em nós é Jesus. É a graça redentora que nos redimiu, que nos reconciliou e restaurou a comunhão que Adão perdeu, e restaurou a imagem e semelhança que Adão perdeu, e que através dele a natureza adâmica foi sepultada juntamente com Cristo, e nós fomos vivificados juntamente com Ele. Pela graça sois salvos. É um presente de Deus. A gente não merece, mas a gente crê. E pela fé a gente recebe. E a Bíblia fala que a fé, ela nos faz alcançar a graça. Gratuita, presente, que Deus deu por amor. Ele morreu pela morte, amado. E agora você só precisa aceitar a vida dele. Porque a Bíblia fala, terceiro ponto, que eu quero falar do versículo, do capítulo lá que nós iniciamos de Paulo. Nos ressuscitou juntamente com ele. O convite da graça é para todos. Para todos, não tem distinção de ninguém. A graça não faz acepção de pessoas. A graça não se dá por méritos humanos. Mas é preciso aceitar a Jesus. Crer pela fé que nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Que Jesus, ele é o único Salvador e que a graça, o sangue de Jesus é suficiente para perdoar os meus pecados, para me salvar e me santificar. A graça é um convite também para morrer o velho homem, para morrer o pecado e para ressuscitar uma novidade de vida. A graça não é um passe livre para pecar. A graça não é um passe livre, agora eu posso fazer o que eu quiser, porque Deus vai estar sempre pronto a me perdoar. Não. Paulo fala assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos
batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele, pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se formos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também nos seremos na da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com Cristo crucificado, aleluia, para que o corpo do pecado fosse desfeito, para que não sirvamos ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado no pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que com ele também viveremos. A graça, ela tira a condenação. A graça nos justifica, nos redime, nos resgata, nos salva. Mas a graça também nos convida para uma novidade de vida, a morrer para o mundo, ser sepultado juntamente com Cristo, a morrer o homem do pecado. Romanos 6,14 fala que o pecado já não nos domina mais. Efésios 1,6 fala que a graça nos torna agradáveis a Deus e nos restaura a comunhão. Você se tornou agradável de Deus. Deus tem prazer em você, não porque você é o bonzão, o santarrão, mas pela graça de Jesus. Romanos 11 fala da abundância da graça e da justiça. A graça nos dá a certeza de vivificar, de morrermos para o mundo. A Bíblia fala que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. É um convite a morrer para o mundo, a morrer para o pecado e a ressuscitar e ser vivificado juntamente com Cristo. Ser vivificado no seu espírito. Mas um dia também, lá em Tito, Paulo fala assim: a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e o nosso Salvador Cristo Jesus. A certeza da salvação que nós temos, a vida de Deus que nós temos restaurada, mas a certeza que quando a igreja for arrebatada, nós vamos subir para encontrar com Ele nos ares. E a Bíblia fala que ali, como Ele ressuscitou e recebeu um corpo glorificado, nós também ressuscitaremos e receberemos um corpo glorificado e habitaremos eternamente com Ele. E por último, o texto fala que a graça é um convite para sentar nos lugares celestiais por Cristo Jesus. Lugar de vitória, juntamente com Cristo. Cristo já derrotou o pecado. Não existe julgo, não existe condenação. Cristo já nos resgatou da mão do diabo, amado. A graça, ela te dá acesso à bênção e à herança de Deus. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele disse: está consumado. Ele fala assim: olha, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás. O diabo não pode tocar na tua vida, não pode tocar na tua família. Ele não tem poder para isso, porque o sangue de Jesus, ele está sobre a tua vida. A graça de Jesus, ela te alcança. Você não é mais escravo do pecado. Você não é mais escravo do diabo. O diabo não tem mais poder sobre a tua vida. É tudo pela fé. Pela fé. Você toma posse de tudo que Jesus conquistou na cruz do Calvário por você. Eu vou te lembrar que não é por merecimento, é pela fé. É crer hoje e tomar posse. Pela fé hoje, você é curada. Porque Ele levou sobre si as suas enfermidades e nas pisaduras dele você foi sarado. Pela fé, as maldições da tua vida, da tua família são quebradas, porque Ele se fez maldição por você. Pela fé, você é salvo, porque Ele foi como ovelha muda ao matadouro, e Ele foi no sacrifício perfeito, o Cordeiro Santo que desceu dos céus. Pela graça, você é justificado, você é santificado, redimido. Pela graça, você alcança o favor
você se torna agradável a Deus. Pela graça, você sai das mãos do diabo que veio senão para matar, roubar e destruir. E vem para a vida de Deus, para que você tenha vida em abundância. E para o último, para terminar, eu vou passar a palavra para o presbítero Vinícius. A graça, ela nos dá filiação. E agora, nós somos filhos de Deus. Aí você pode falar assim, pastora, mas todos nós não éramos filhos de Deus? Não. Paulo fala que, olha, nós éramos criação de Deus. E todos somos criação de Deus. E a toda criação de Deus é ofertada gratuitamente pela graça, a salvação e justificação dos seus pecados. E pela graça. A Bíblia fala que Jesus, ele morreu como filho unigênito, único de Deus. Mas ele ressuscitou como primogênito da criação. Porque através dele, por adoção, nós somos feitos filhos de Deus. Teu DNA mudou. O sangue de Jesus está na tua vida. E agora Deus, ele é teu Pai. E você pode chamar Pai de Deus de Abba Pai, que quer dizer paizinho. E como filho, você tem direito à herança do Pai, direito às bênçãos do Pai, à intimidade do Pai, à companhia do Pai, porque pela graça nós somos feitos filhos de Deus, a imagem e feitura dele, para a glória dele. Amém? Presbítero Vinícius. A paz, igreja. A pastora Helena vai consagrar os elementos e depois eu vou ministrar então a ceia. Senhor, eis aqui, Senhor, esses elementos. E eu apresento, Senhor, esses elementos, Senhor, agora a Ti. Senhor, em nome de Jesus, eu apresento os elementos, Senhor, que os Teus servos, Senhor, prepararam nas suas casas. Em cada casa agora, nós consagramos os elementos, nós consagramos, Senhor, esse suco de uva, nós consagramos o pão, nós consagramos os elementos, Senhor, de cada casa, de cada família agora. Nós consagramos os elementos que passam a simbolizar o Teu corpo e o Teu sangue que foi vertido por nós na cruz do Calvário. Eu consagro esses elementos. Eu consagro os elementos, Senhor, na casa dos Teus servos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Sabe, amado, hoje vamos renovar a nossa aliança. E renovar e fazer uma aliança é uma coisa séria. Às vezes, a gente tem que utilizar até uma comparação com o mundo para que a gente possa entender a seriedade disso. Ninguém vai firmar um contrato, ninguém vai fazer um novo negócio, vai renovar realmente um contrato de qualquer jeito. Você coloca aquela roupa bonita para poder fechar um contrato de trabalho, não faz? Você toma um banho, coloca um perfume legal, não é, Douglas? Da mesma maneira, a gente não pode fazer uma renovação de aliança de qualquer maneira, com as nossas vestes sujas, com as nossas vestes de qualquer maneira. E lá em 1 Coríntios 11, 27, fala assim: de maneira que qualquer um que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Portanto, examine cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Lá em Coríntios, está fazendo um convite para que antes de que a gente faça a nossa aliança novamente, que a gente refaça, que a gente entre novamente em comunhão com Deus, que nós dobremos as nossas faces, que nós, se possível, dobremos os nossos joelhos e digamos a Deus tudo aquilo que temos feito de errado e confessemos a Ele e peçamos perdão por tudo aquilo. Então eu te convido agora, se você pode, dobre seus joelhos, curve sua face e peça perdão pelos teus pecados, para que Deus possa, sim, de vestes limpas, estar junto contigo, refazendo essa aliança. Senhor, Paizinho, meu Deus,
Senhor, apresento a mim diante de Ti, Pai. Apresento esse ser imundo, Senhor, pecador, Pai, por natureza, herdeiro do pecado por Adão, Senhor. Peço-te perdão, Pai, por tanto que tenho pecado, Senhor, por todas aquelas chaves que tenho tentado fazer e que quase tenho deixado fazer ninho em minha cabeça, Pai. Oh, Senhor, Pai, limpa-me, Senhor, cobre-me novamente com Teu sangue, Paizinho, para que possa ser puro e purificado novamente, para que possa entrar em contato contigo, Senhor, para que a minha aliança seja real e verdadeira contigo novamente, Pai. Senhor, quero ser purificado, Senhor, através de Teu sangue, Pai, segundo Tua palavra fala, que nos lava, Senhor, e deixa novamente como vestes alvas como a neve. Oh, Paizinho, perdoa, Senhor, o Teu povo, Pai. Perdoa, Senhor, porque o Teu sangue cobre, Pai, multidão de pecados, Senhor. Perdoa, Senhor. Lá em Lucas 22, 22:15, talvez provavelmente o pessoal não costuma ministrar assim dessa maneira, mas me chamou muita atenção. Em Lucas 22:15, a palavra de Deus fala: e lhes disse: quanto desejei comer convosco esta Páscoa antes de padecer. Aqui mostra que Jesus estava ansioso pela ceia. Então fique alegre, porque Jesus está ansioso para poder falar contigo e ter novamente comunhão contigo. E seguindo lá no 16 ele fala: porque eu vos digo que já não mais comerei até que se cumpra no reino de Deus. E principalmente no 17 ele fala assim: e havendo tomado um cálice, deu graças e disse: tomai isto e reparti-o entre vós. Antes da gente começar realmente a ministração da ceia, eu queria chamar a atenção para você do seguinte: Jesus, já prevendo que o seu sangue seria derramado, já sabendo que aquele cálice representaria o sangue que purifica, que lava os pecados, que cobre os nossos pecados e que faz com que Deus só enxergue a nós com vestes brancas, alvas como a neve, ele falou: reparta entre vós. Ele falou: espalhe esse vinho sobre todos os outros. Espalhe o meu sangue sobre todos aqueles que estão contigo. Então faça o possível para poder compartilhar o sangue de Jesus, não só na tua casa, mas com todos aqueles que você puder, com todos aqueles que estiverem ao teu alcance. E mais à frente, lá no versículo 19 ele fala: e tomando o pão deu graças, partiu-o e lhes deu, dizendo: este é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Este pequeno pedaço de pão, este elemento que está em suas mãos agora, ele antes era um elemento simples. Agora, ele é o corpo de Deus. Ele representa o corpo de Jesus, que foi esmagado, estraçalhado. Como diz a pastora Riane, Jesus não partiu simplesmente o pão. Ele estraçalhou, ele esmigalhou, representando todo o sofrimento que ele sofreria na cruz para poder nos salvar dos pecados, para poder nos salvar da condenação e da morte eterna. Então agradeça a Deus por esse sacrifício que o Filho dele, único, santo, limpo, alvo, fez por nós pecadores, para que nós não padecêssemos, mas que tivéssemos vida eterna. Pegue o pão. Se você ainda não pegou, se você é o líder da sua casa, distribua o pão para a sua família. Então, consciente disso, participe do corpo de Cristo. No versículo 20 fala: de igual maneira, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice
é o novo pacto do meu sangue, que por vós se derrama. Este elemento, que não é vinho, que não é sangue, mas que representa o sangue de Jesus Cristo. Ele representa o sangue. Ele representa aquilo que nos cobre, que nos lava do pecado. Aquilo que nós podemos recorrer quando estamos em apuros. Aquilo que tem poder sobrenatural, inclusive de nos salvar, de nos purificar, de fazer que Deus nos enxergue novamente como filhos. Sabe? O pastor Nelson, ele gosta muito de fazer isso. E eu sei que a gente não está entre os irmãos da igreja agora, mas se você puder, como chefe da família, pegue o cálice, pegue o sangue de Cristo, como Jesus disse, distribua aos seus próximos e troque. E reforce que você também, além de uma aliança com Deus, você tem uma aliança na horizontal. O pastor Nelson sempre fala que a gente tem uma aliança vertical com Deus e uma aliança horizontal, como a cruz. Então troca essa aliança, mostrando que você tem esse cálice, dizendo que você tem uma aliança com aqueles que são os seus. E assim então, participe do sangue que foi derramado na cruz para nos salvar dos nossos pecados. Chamar o Felipe. Vem cá, Felipe. Nós começamos orando pela nossa família, abençoando a tua família. E nós queremos terminar em família. Eu queria que a mesma coisa que a gente vai fazer aqui, se possível, você vai fazer na sua casa, assim que a gente acabar essa oração. Receba a cura de Deus na tua vida. Receba a bênção de Deus. Tenha uma semana abençoada, uma semana debaixo de graça, debaixo de vitória, debaixo de glória. Sejamos guardados na nossa família pelo sangue de Jesus. Eu profetizo que as nossas famílias estão guardadas na sombra do Onipotente. Que nenhum mal chegará às nossas casas, às nossas famílias. Eu profetizo uma semana debaixo de graça, em nome de Jesus. Lipe, quer orar de novo? Sim. Senhor, meu Deus, obrigado muito por tudo que você criou. Jesus, amém. Deus, obrigada, Pai, pela minha família. Obrigada pela minha família, Senhor, aqui no teu altar. Obrigada, Senhor, porque esse é o maior presente que eu tenho. O maior tesouro que eu tenho, Senhor, é a tua presença na minha vida. A tua presença, Senhor, na minha família. Eis aqui a nossa família, Senhor, para cumprir o teu ID. Eis aqui a nossa família, Senhor, para cumprir, Senhor, o ministério, Senhor, ao qual tu nos chamaste. Senhor, tu sabes, Senhor, que nós não temos forças, condições humanas, que nós não merecemos, Senhor, mas é pela graça, é pela fé que nós dizemos, Senhor, eis-nos aqui, Senhor, a nossa família, Senhor, para cumprir, Senhor, o teu ID. Eis aqui, Senhor, a nossa família, debaixo da tua dependência, debaixo da tua força, debaixo do teu poder. E, Senhor, agora nós como família, nós queremos abençoar todas as famílias que estão cultuando hoje conosco. Nós abençoamos as famílias reunidas, nós abençoamos os casamentos, nós abençoamos os filhos, nós abençoamos a tua dispensa, nós abençoamos a tua saúde, nós abençoamos a tua casa, na autoridade que há no nome de Jesus. Eu profetizo que a tua família pertence ao Senhor Jesus. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos e com todos permaneça agora e para sempre. Amém. Agora,
está desligando ali, mas não acabou não. Porque quando desligar, você vai reunir a tua família. Você que é chefe de família, reúne a tua família, dá as mãos, ora pela tua família, canta um louvor pelo menos de adoração a Deus. Seja cheio do Espírito Santo aí na tua casa, recebe o dom do Espírito, seja batizado do Espírito Santo, flua na presença do Espírito Santo, tu e a tua casa. Deus te abençoe, Deus te guarde, amo vocês, estou morrendo de saudade, amém?